A ansiedade ela é excesso de futuro. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Eu sempre fui assíduo leitor da Super Interessante, né? E eu acompanhei muito o desenvolvimento da tecnologia, tanto o surgimento como o desenvolvimento de muitas tecnologias. Então, no passado, quando começaram a entrar os microcomputadores 486 e assim em diante, a promessa que você tinha, né, como você ainda continua tendo até hoje, né, não quis dizer a inteligência artificial. Na época era a entrada do computador de mesa. O que ele prometia para as pessoas? Ele prometia executar tarefas em um prazo bem mais curto de tempo. Isso é interessante, né? A promessa era essa, né? Qual que era o resultado e a consequência disso? Então, tarefas que você fazia em 3 horas, você faz em 3 minutos. Ok, o restante então do que você fazia, o que você fazia com esse tempo restante? O que você faria com esse tempo restante? Então essa era a promessa. A consequência, qualidade de vida. Então tinha sempre atrelado essas promessas da tecnologia, do desenvolvimento, pessoas numa praça, abraçada com a família, curtindo um domingo no parque ou o fim de tarde ainda com o sol. Então essa era a promessa, né? Então a tecnologia ela sempre vem com esse intuito, né? Prometendo tempo livre para você. Então sempre fala assim, ó, você vai ter mais tempo livre para você. Ok. Em contrapartida, esse mundo ele acabou, por outro lado, né, vendendo a imagem de que a gente pode ser mais produtivo e multitarefa, né? Porque a gente começou a atrelar nosso pensamento com um comportamento da própria máquina. A máquina ela consegue executar 5, 10, 15 tarefas simultaneamente, né? E a gente, por conta de um estímulo da própria sociedade em si, nós caímos nessa armadilha de querer ser multitarefa como um computador como uma máquina é. Então, assim, hoje cai por terra, porque você tinha uma tarefa que durava 3 horas e você faz em 3 minutos. O tempo que sobra, nós incluímos outras tarefas, e outras tarefas, e outras tarefas, até completar aquelas 3 horas que você tinha, ou 2 horas e 57 minutos, né? As 2 horas e 57 minutos que você ganhou, você começa a preencher com outras tarefas. Porque você vê estimulado pelo comportamento de outras pessoas que interagindo com essa tecnologia, nós vivemos um mundo competitivo. Nós somos seres competitivos. Então, o fulano que conseguiu reduzir aquele tempo, ele incorporou outras atividades e agora ele é multitarefa. Então agora você é um cara que ou você é um cara que faz uma tarefa em curto prazo de tempo, pega aquele tempo excedente e investe em qualidade de vida e fica teoricamente para trás, ou você pega e corre junto com aquele cara que pegou e acrescentou outras tarefas e se tornou mais produtivo, mais de alta performance. E você, nessa competitividade, que é aí que o mundo pega a gente, na competitividade, você não quer ficar para trás. Então um amigo, ao invés de você ver o seu amigo no parque, você vê ele produzindo várias tarefas, vários conteúdos, e você, estimulado, inflamado, não quer ficar atrás, e você segue essa manada. Então, hoje em dia, nós estamos assim, cada vez mais, a gente está cada vez mais sobrecarregado com atividades e funções que o cérebro em si não dá conta. O cérebro ele tem uma plasticidade, uma adaptação muito grande
O problema é que o desenvolvimento da tecnologia em si e o que a gente, e como a gente interage com ela, não está dando conta do cérebro se adaptar dentro dessa mesma geração. Então, o que o cérebro acontece com o cérebro? O cérebro começa a sentir essa carga. E isso é transferido na forma de ansiedade. Então, vamos tomar cuidado, vamos observar como a gente se comporta com a tecnologia e a gente entender a dar o tempo, o que é do tempo, a pegar esse tempo, usar para o nosso bem-estar. Então, vou dar um exemplo. Eu estava com um amigo, visitando um amigo na empresa dele, e ele lá, ele olhava, sabe quando ele olha para você com um olhar vago, ele não consegue nem raciocinar, nem prestar atenção no que você está conversando, e eu lá calmo. Então ele lá tentando atender um cliente, atende outro, tenta resolver um negócio com a seguradora, e ele tem um serviço pendente, ele está acertando e vai e vem. Eu ajudei ele em alguns momentos, né? Como eu conheço, curioso, gosto de aprender. Eu comecei a dar uma força para ele em algumas coisas. No entanto, que eu comecei a entrar nessa vibe dele, assim, eu comecei a ficar ansioso um pouco, né? E porque a gente tem um pouco de empatia, né? Como a gente tem competitividade, a gente também tem empatia. E eu comecei começar a ficar inflamado, estimulado. E de repente eu olhei para mim e eu falei, olha, essa batalha não é minha, essa missão não é minha, eu tenho a minha própria missão e eu escolho as minhas batalhas com base nas minhas fraquezas e nas minhas virtudes e da minha capacidade. Então eu comecei a me afastar, eu falei, olha, eu vou me retirar, eu vou sair, eu tive que me retirar do ambiente, naquele ambiente, e eu prezo, muita estima por ele, espero que um dia ele entenda, né, que a vida, a gente tem que desacelerar um pouco e gerenciar, lidar com aquilo que a gente realmente tem capacidade de dar. Não você sobrecarregar a sua mente com coisas assim excessivamente, excessivo, porque isso nunca dá certo. Isso nunca dá certo. Então, assim, nós não somos árvores. Nós estamos no ambiente que estamos por livre e espontânea vontade, por nossas próprias escolhas. Nós lutamos as batalhas que nós escolhemos e que a gente se movimentou e andou e caminhou para lá, né? Algumas batalhas sim vêm até nós. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque quando você está lutando as batalhas dos outros, as que vêm até você, você já está sobrecarregado, você não tem a capacidade de lidar. Você tem a estafa mental. E ele tem sintomas dessa estafa mental, né? Ele tem lapsos de memória. Eu já cheguei à noite, vou conversar com ele à noite, ele olhando assim, um olhar vago, assim, cansado, exausto, né? Então, assim, você está conversando com ele, mas você vê que ele está voando, porque ele já está no amanhã, ele já está em 2025 na cabeça dele. Então, eu aprendi a me reposicionar, a me colocar aonde eu devo estar e me preparar para o que vier para mim, o que é devido para mim. Não antecipar e abraçar o que não é meu.